Olá, sejam bem-vindos. Essa é a segunda unidade sobre a disciplina eletrotécnica e hoje vamos abordar os tipos de interruptores. Nos diagramas de interruptores, na eletrotécnica, a gente trabalha com três tipos: unifilar, multifilar e funcional, né? Eu vou exemplificar todos eles, mas alguns conceitos importantes que na eletricidade alternada, na corrente alternada, o nome dos nossos condutores é fase e neutro, é isso? Então, quando a gente está trabalhando com a eletricidade contínua, com a corrente contínua, lá é positivo e negativo. Aqui na alternada, fase neutra. Então, na eletrotécnica, como eu falei na última aula, nós vamos trabalhar com fase e neutro. E esse condutor fase e esse condutor neutro tem uma simbologia no diagrama unifilar para nós estarmos identificando, tá? O condutor fase, eu uso essa representação para simbolizar que aquela linha significa um condutor fase. Mais para frente vocês vão entender o que eu estou falando. No diagrama, no condutor neutro, ele tem essa representação aqui, ó. O condutor terra representa essa simbologia e o condutor retorno simples, essa simbologia, né? Quando a gente está trabalhando na parte eletrotécnica, a gente sempre usa por padrão o condutor fase, cabos da cor preta, marrom, vermelho, etc. E deixamos o azul para o neutro, né? E o terra, sempre o verde ou verde e amarelo. No diagramas multifilar e no diagramas unifilar, nós não temos uma simbologia exata, porque o diagrama que representa a eletrotécnica, a parte predial, e o que vamos trabalhar muito, são os diagramas unifilar, né? Então, no diagrama unifilar, cada interruptor tem a sua simbologia. Eu tenho aí, no meu lado esquerdo, esse primeiro círculo, representado por essa letra A, significa que é um interruptor de uma seção. É aquele interruptor que você tem na sua residência, que ele tem aquela funcionalidade de acender ou apagar aquele circuito, né? De acender ou apagar aquela lâmpada. E você controla aquele acionamento ou desacionamento somente de um ponto. Por exemplo, no seu quarto tem somente um interruptor. Aquele interruptor controla a lâmpada. Então, aquele interruptor A controla aquela lâmpada A, né? Interruptor de duas seções. Esse segundo aí é um círculo dividido ao meio com a simbologia A e B. Imagina que você está numa sala de estar e você tem duas lâmpadas naquela sala. Então você consegue controlar do ponto A e do ponto B no mesmo interruptor, a lâmpada A, a lâmpada B. E tem também o interruptor de três seções, que é que você consegue controlar de um único ponto três acionamentos. Se você tem uma sala maior ainda, com três pontos de iluminação, você vai controlar aquelas três lâmpadas de um único ponto, de um único interruptor. Todos esses aqui, ó, interruptores, permite você controlar as lâmpadas somente de um ponto, né? Do meu outro lado direito, eu possuo aí interruptor paralelo ou interruptor three-way. Geralmente, algumas suítes você tem esse interruptor na porta da entrada do quarto e também na porta da entrada do banheiro, onde você consegue controlar a luminosidade ali da lâmpada de dois pontos diferentes. Guarde bem isso. O interruptor three-way permite você acionar a lâmpada somente de dois pontos diferentes, né? O pessoal mais antigo, os eletricistas mais antigos aí, de formação antiga, que aprendeu na prática, geralmente eles chamam esse interruptor de paralelo, né? Eu prefiro chamar de three-way, que é o nome correto dele, que ele aciona a lâmpada somente de dois pontos. Ô professor, mas você está falando que ele é three-way, three-way é de três. Foi certo, mas esse three-way, esse de três, não significa que ele vai controlar a lâmpada de três pontos, e sim de dois. Esse three-way é a ligação interna dele que você vai ver já já. E o quarto aí, o interruptor intermediário, o interruptor four-way. Esse interruptor permite que você acione a lâmpada de 4, de 3 ou mais pontos diferentes.
né? Então, se você quiser colocar 4 interruptores para controlar uma lâmpada, você vai acionar esse aí. Você vai trabalhar com esse desenho somente no diagrama unifilar. Voltando, então, vamos começar por um interruptor simples, diagrama funcional. O que o diagrama funcional me traz? Ele me traz o desenho físico de como é aquela ligação. Então, eu tenho o meu condutor fase, eu tenho o meu condutor neutro, vai descer uma fase até o meu interruptor, vai subir um condutor de retorno para minha lâmpada e o da outra ponta eu vou estar ligando o neutro. Esse é um interruptor simples, de uma seção. Se ele fosse um interruptor simples de 2 seções, eu ia ter uma outra batida aqui e ia sair um outro retorno para outra lâmpada, tá? Esse é o diagrama funcional. O diagrama multifilar, o desenho por linhas. Ele não representa aquela imagem como ela é, mas também não chega a um diagrama unifilar. Ele está mais entre o multifilar e o unifilar. Então, aqui eu tenho a mesma representação. Meu condutor fase, o meu condutor neutro, está saindo um fase e indo até o meu interruptor, e do meu interruptor está indo um retorno para a lâmpada, né? Agora que começa a ficar bonito. É esse diagrama que nós usamos em plantas elétricas, que a gente trabalha, né? Esse é o diagrama unifilar, o mais utilizado. Como que funciona a simbologia? Ele é representado somente por linhas, tá? Você viu que no início da aula eu falei sobre fase e neutro? Aqui está o fase e o neutro. Falei também sobre a simbologia do interruptor? Aqui está a simbologia do interruptor. E esse círculo maior aqui, professor, o que é isso? Isso aqui é onde está ligada a minha lâmpada. Então, eu passei dessa representação para essa representação. Essa aqui, o cara entende o que está acontecendo. Essa ele já tem um conhecimento mais aprofundado de elétrica. É por isso que com a compreensão desse diagrama, você já pode pegar serviço elétrico aí, ganhar seu dinheirinho aí, como eletricista predial, né? Então, vamos entender esse diagrama. Existe uma linha aqui de energia, que eu não me importo de onde que ela vem. Ela está descendo o condutor fase, está descendo o condutor neutro, tá? Esse neutro parou aqui nessa bola. Desceu aqui nessa bolinha lá perto da minha porta um condutor fase e subiu um retorno para a lâmpada. Professor, e esse outro fase neutro? Ele está indo para outro circuito, tá? Ele não é importante para nós nesse momento. Então, está vindo nesse circuito fase neutro, descendo fase, subindo retorno. Se a gente voltar no multifilar, tá a mesma coisa. Chegou o fase, chegou o neutro, desceu o fase no interruptor, subiu o retorno e na lâmpada chegou o retorno e o neutro. Vamos lá ver? Chegou o fase e o neutro, desceu o fase no interruptor, subiu o retorno e nessa lâmpada aqui chegou o neutro e o retorno. Entendido? Então, esse é um diagrama unifilar de interruptor simples. Vamos avançar, então. Diagrama funcional do interruptor three-way. Lembra que eu falei que o three-way tem 3 modos de ligação? Porque ele tem 3 pininhos de ligação aqui, ó. É por isso que ele é chamado de three-way. Esse é o diagrama funcional do three-way. Tá chegando o meu fase. O fase vai descer no interruptor three-way. Vai subir um retorno e ir lá no outro interruptor. Vai subir um outro retorno e vai lá no meu outro interruptor. E do meu outro interruptor vai sair um retorno do meio e vai até a minha lâmpada. E o condutor neutro vai na lâmpada lá em cima. Então, você tem um controle desse acionamento dessa lâmpada de 2 ou mais pontos diferentes. É por isso que ele é chamado de interruptor three-way, né? É esse o diagrama funcional. O nosso diagrama multifilar, que eu gosto de trabalhar mais com ele, ele já te dá um mais resumido, né? Então, eu tenho o meu condutor fase, desceu o fase no interruptor three-way, ele tem 2 batidas, né? Você pode acionar ou desacionar. Vai sair um retorno desse interruptor e um retorno desse interruptor e vai para o outro interruptor. Vai para o outro interruptor e vai sair um retorno do outro interruptor e subindo para a lâmpada. Se você imagina seu quarto aí, você tem um interruptor na porta de acesso e lá perto do banheiro você tem um outro interruptor que você controla a mesma lâmpada do seu quarto. Imagina isso. Algum ponto aí da parede vai descer um fase, vai subir 2 retornos, vai passar direto, vai lá no outro interruptor,
para sair um retorno de lá e subir na lâmpada. Aí você falou, professor, então na tubulação lá vai passar de cada lado do interruptor 3 cabos. Vai passar 3 cabos, é isso mesmo. Vai descer um cabo que é o fase e subir 2 cabos que é o retorno. Só que esses 2 cabos que sobem no retorno, ele vai subir e descer de novo lá no outro interruptor. E depois vai subir o retorno da lâmpada. Olha que ainda não estamos falando das tomadas. As tomadas nós vamos deixar para a unidade 3, tá? E a ligação do diagrama unifilar. Olha como que começa a ficar mais bonito. Eu tenho uma linha de comando, não me importa de onde que ela está vindo por enquanto, está vindo o fase, o neutro e o terra. Coloquei o terra aqui para você entender que o terra é passado no circuito, apesar que muitas residências não fazem o aterramento, né? Desceu no meu primeiro interruptor o fase, que é esse maior, e subiu 2 retornos. Ele está controlando a lâmpada A. Esses 2 retornos passou nessa linha e desceu lá no outro interruptor, que ó, tá vendo? Desceu 2 retornos e subiu um terceiro retorno que foi para minha lâmpada. Então é o que eu falei igual anteriormente. Para você saber como está funcionando o diagrama unifilar, você já tem que ter na sua cabeça tanto o diagrama funcional quanto o diagrama multifilar. Porque o diagrama unifilar é a representação resumida das ligações elétricas para facilitar a interpretação numa planta elétrica, tá? Então, esse é o nosso interruptor three-way. E para fechar, o nosso interruptor four-way. Ele permite você controlar uma lâmpada de 3 ou mais pontos diferentes. Eu vou ter 2 interruptores three-way, intermediando, e um no ponto central para controlar aquele acesso. Então, a mesma coisa. Tem o condutor fase, desce um fase no meu interruptor, sobe 2 retornos, vai até o outro interruptor, sobe 2 retornos do outro interruptor, vai até o terceiro interruptor e depois deriva um retorno para minha iluminação. No nosso diagrama multifilar, está a representação mais específica, né, mais resumida do diagrama multifilar. E o nosso diagrama unifilar, que é o mais importante, agora eu tenho sim os 2 three-ways representados e o interruptor paralelo representado. Está descendo na minha tubulação nessa lâmpada fase neutro e o terra. Se eu escolhi esse aqui para ser o primeiro interruptor do circuito, ele vai descer o condutor fase, vai subir 2 retornos. Esses 2 retornos vai passar direto e vai para minha outro interruptor, certo? Que no caso esse aqui, ó, o paralelo. Desceu esses 2 interruptores paralelos. Vai subir mais 2 retornos que vai até o meu outro interruptor, que encerra o circuito, e sobe um retorno que vem para a lâmpada. Então, ó, esses 2 interruptores aqui, ó, esse A e esse Azinho, os dois que inicia e fecha o circuito. E esse aqui é o que está no intermediário. Vamos voltar aqui só para você ver aqui, ó. Aqui tem o meu interruptor que desceu fase, subiu 2 retornos e foi lá para o intermediário. Saiu 2 retornos, foi lá para o outro interruptor e fechou no terceiro condutor, que foi para a lâmpada. Então, eu tenho descendo aqui um cabo, subindo 2 cabos. Nesse aqui desceu 2 e subiu 2, então tem 4 cabos. E esse aqui desceu 2 cabos e subiu 1, né? Tá aí a nossa representação do diagrama unifilar. Então, são as 3 representações que nós temos na eletrotécnica, né? O interruptor simples, ele pode ser 1, 2 ou 3 seções. O interruptor three-way, para acionamento de 2 pontos. E o interruptor four-way, para acionamento de 3 ou mais interruptores. Lembrando que para vocês, o diagrama mais importante dessa aula é o diagrama unifilar. É ele que te mostra as representações no circuito, tá? E não deixem de estudar. Ficou alguma dúvida? Me chame no e-mail, né? Ou me chame pelo chat todas as terças-feiras, das 19 às 20 horas, né? Ou também, o Google é o nosso alinhado de aprendizagem. Se você tem dúvida em qualquer um deles, pode consultar no Google ou no YouTube, que você vai achar muita informação, mas muitas informações, ok? Tenha todos, então, bons estudos e até a próxima unidade.